comunidade do discípulo amado. Por Raymond E. Brown. Tradução Euclides Carneiro da Silva. Editora Paulus. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Centavos farão diferença. Isso é possível via Pix, Apoia-se e Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Os links estão todos no descritivo. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, tudo isso também faz diferença. Peço também para que orem por mim e por todos nós. Obrigada pela presença. Primeira fase. Antes do Evangelho. Origem da comunidade joanina. No apêndice primeiro abaixo, sumariarei 5 diferentes constituições da história joanina apresentadas pelos estudiosos nos últimos 3 anos. Apesar da diversidade, há uma concordância significativa sobre haver pelo menos 2 fases na evolução joanina. No período primitivo, a comunidade joanina constava de judeus, cuja fé em Jesus envolvia uma cristologia relativamente baixa. Mais tarde, surgiu uma cristologia mais alta, que levou a comunidade joanina a declarado conflito com os judeus, que a consideravam como uma blasfêmia. E este litígio impeliu o grupo joanino a afirmações cada vez mais arrojadas. Estas 2 fases da evolução joanina fazem também parte da minha reconstituição da história pré-evangélica, juntamente com uma terceira fase que envolve a entrada de numerosos gentios. O grupo de origem e uma cristologia mais baixa. Já no primeiro capítulo de João, há notáveis diferenças da imagem sinóptica do ministério de Jesus. Todos os 4 evangelhos mostram respeito por João Batista, mas o 4º evangelho lhe atribui o conhecimento da pré-existência de Jesus. Como a cristologia elevada da pré-existência nunca aparece nem mesmo nos lábios de Jesus nos outros evangelhos, o seu aparecimento na proclamação de João Batista é certamente produto da teologia joanina. Uma segunda diferença refere-se aos primeiros discípulos. Os 3 evangelhos sinópticos trazem Pedro, André, Tiago e João como chamados inicialmente ao ministério. O elenco de personagens de João é um pouco diferente. André, Pedro, Filipe e Natanael. Mas de todo em todo diferente é a compreensão que os discípulos têm de Jesus. Como se pode concluir, pelos títulos de respeito que lhe atribuem no espaço de 3 dias. Rabi, Messias, o que foi descrito na lei e nos profetas, Filho de Deus, Rei de Israel. Pelo contrário, em Marcos, nenhum seguidor de Jesus confessa que ele é o Filho de Deus antes de sua morte. E em Mateus, Pedro é escolhido como recipiente da revelação divina, porque no meio do ministério ele reconhece Jesus como Filho de Deus. Contudo, o que é mais surpreendente do que o fácil acesso a títulos cristológicos no começo do ministério joanino é a indicação de que Jesus considera estes títulos como inadequados e promete uma visão maior. Depois eles verão que é nele que se encontram o céu e a terra. Quando o 4º evangelho é lido autobiograficamente, como a história da comunidade joanina, o que é que este singular primeiro capítulo nos diz sobre as origens joaninas? A. Descrição do grupo de origem dos cristãos joaninos. J. L. Martin concluiu do capítulo 1, versículos 35 a 51, que a comunidade joanina começou entre os judeus que se juntaram a Jesus e, relativamente com pequena dificuldade, acharam que ele era o Messias que eles esperavam. Julgo que ele está com toda razão, e isto desafia reconstituições da história joanina que colocam as origens entre os judeus heterodoxos, entre os gentios ou entre os gnósticos. O fato de que alguns dos mesmos primeiros discípulos
são os personagens tanto nos sinópticos como em João, e os títulos que eles dão a Jesus em João são títulos que conhecemos dos sinópticos, dos Atos e de Paulo, significa que as origens joaninas não eram muito diferentes das origens das outras igrejas judaicas, especialmente daquelas igrejas que, mais tarde, se associaram com a memória dos 12. Lucas, nos Atos, insiste particularmente no lugar dos 12 apóstolos nas origens da igreja. Por isso é interessante comparar a afirmação de João: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, com a afirmação de Jesus depois da ressurreição em Lucas: era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Posteriormente, o cristianismo joanino seguiu o seu próprio caminho, como dá a entender a promessa de Jesus de coisas maiores, mas os começos nada tiveram de excepcional. Obtém-se a mesma impressão analisando-se a história dos milagres, ou sinais, e discursos que constituem o ministério público. No caso dos sinais miraculosos dos capítulos 4, 5, 6, 9 e 10, dá para reconhecer que o milagre básico é o do mesmo tipo que se encontra nos evangelhos sinópticos: cura de enfermos, coxos, cegos, a multiplicação dos pães, a ressurreição de um morto. A forma final diferente de narrativa joanina não procede do milagre, mas da ampliação joanina do milagre através do diálogo teológico interpretativo. C.H. Dodd mostrou que, de permeio nos mais distintos discursos joaninos, encontram-se afirmações de Jesus muito semelhantes às encontradas nos evangelhos sinópticos. Novamente, o que é diferente é o desenvolvimento destas afirmações feito pelo quarto evangelista. Por exemplo, enquanto não há nada nos sinópticos como aquilo de João, a afirmação inicial em João: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo, é semelhante às palavras de Jesus a respeito do pão em Lucas: isto é o meu corpo que é dado por vós. As palavras de Jesus em João: quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, assemelham-se àquelas de Mateus: se não mudardes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eventualmente, na história joanina, os milagres e as palavras semelhantes aos dos sinópticos foram reunidos em cenas e discursos joaninos únicos. Mas este mesmo fato sugere que houve uma continuidade entre as origens joaninas e o desenvolvimento posterior da comunidade. O material sagrado proveniente da tradição da comunidade original tornou-se uma fonte de reflexão e expandiu o ensino num período posterior, ao passo que a comunidade se orientava para uma cristologia mais alta e prometia grandes coisas. Um catalisador externo pode ter impelido este movimento, como veremos na próxima sessão, mas todos os sinais são contra uma ruptura real. A tendência entre alguns estudiosos, especialmente na Alemanha, para haver oposição entre o evangelista joanino e suas fontes, e assim fases antitéticas da vida da comunidade no período pré-evangélico, é, segundo a minha maneira de ver, quase certamente errônea. O material que proveio das origens da comunidade foi assumido porque concordou-se com ele, e as novas ideias joaninas foram entendidas, correta ou incorretamente, como a interpretação verdadeira do material original. Diversas outras observações apoiam isso. João usa o conceito de Paráclito para justificar a audácia da proclamação joanina. Se há compreensão do quarto evangelho que vai além do ministério, Jesus a predisse e enviou o Paráclito, o Espírito da Verdade, para conduzir a comunidade precisamente nesta direção. Entretanto, o Paráclito é descrito não como falando nada de novo, mas simplesmente interpretando o que veio de Jesus. A imagem final do Evangelho de um Jesus pré-existente, segundo a opinião geral, vai além do que André quis dizer quando ele aclamou Jesus, o Messias, Cristo, em capítulo 1, versículo 41.
E além do que Natanael quis dizer quando aclamou Jesus como Filho de Deus, no capítulo 1, versículo 49. Mas, no fim do Evangelho, o evangelista sente-se plenamente satisfeito quando se utiliza destes termos para descrever o Jesus de sua elevada cristologia. Estes sinais, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida eterna em seu nome. Para o evangelista joanino, a elevada cristologia de sua comunidade põe em relevo a significação verdadeira, mais profunda, das confissões originais. A continuidade com as origens é também sugerida pelo modo como o quarto evangelho descreve João Batista. No próximo capítulo, descrevendo a segunda fase da vida joanina, irei sugerir que, quando o evangelho foi escrito, a comunidade joanina estava empenhada numa disputa com os seguidores de João Batista, que rejeitavam Jesus e afirmavam que seu mestre era o Messias, ou pelo menos o enviado de Deus. Por essa razão, o quarto evangelho sai a campo para obviar a esta interpretação errônea e ao enaltecimento exagerado do papel de João Batista. Não sou o Cristo, mas fui enviado adiante dele. Afirmações essas de um tipo inexistente na tradição sinóptica. Mas o quarto evangelho não envereda pelo caminho polêmico fácil de rejeitar João Batista. Pelo contrário, ele foi enviado de Deus, terminologia usada pelo próprio Jesus. E tudo o que ele disse sobre Jesus era verdadeiro. Realmente, ele é o único no primeiro capítulo a entender Jesus pelos padrões joaninos. Com efeito, ele não usa com Jesus os títulos tradicionais da pregação cristã primitiva, como fazem os discípulos, mas reconhece a pré-existência de Jesus. Isto é historicamente explicável, uma vez que os primeiros cristãos joaninos vieram do movimento de João Batista, como vieram alguns dos que originaram a tradição representada nos evangelhos sinópticos. O senso de continuidade com suas origens impelirá a comunidade joanina, quando o evangelho estava sendo escrito, e apesar do conflito com outros seguidores de João Batista, a afirmar que sua compreensão peculiarmente elevada de Jesus estava em completa harmonia com o testemunho dado por João Batista, até mesmo ao ponto de fazer João Batista falar como um cristão joanino. Reconheceram-se paralelos entre o quarto evangelho e o pensamento dos essênios que moravam numa colônia no local chamado hoje Qumran, na região do Mar Morto. Apesar de exageradas afirmações em contrário, não existe prova convincente de que o autor joanino conhecesse a literatura de Qumran. De certo modo, a relação é indireta e muito bem explicada. Se houve conversões para a comunidade joanina de judeus que tinham o tipo de ideias que conhecemos através do escrito do Mar Morto, um dualismo de luz e trevas, de verdade e falsidade, o angélico príncipe da luz ou o espírito da verdade dirigindo os filhos da luz contra os filhos das trevas, a lei como água vivificante. Mais tarde, na segunda fase da evolução joanina que discutiremos abaixo, quando a alta cristologia da pré-existência surgiu, Jesus teria sido interpretado à luz destas ideias, como a luz celeste que desceu do alto, seus seguidores como os filhos da luz, e seu espírito como o espírito da verdade. Os judeus que trouxeram estas ideias para a tradição joanina podem ter sido seguidores de João Batista, cujo ministério o levou para a contiguidade geográfica com a colônia de Qumran no tempo em que ela florescia, e cuja pregação tinha características comuns e importantes com o pensamento e com a prática de Qumran. B. O papel do discípulo amado. Um nexo particular entre os seguidores de João Batista e a comunidade posterior pode ter sido centralizado no discípulo amado, aquela figura misteriosa que aparece somente no quarto evangelho e que é, obviamente, o herói da comunidade.
A tese de que é puramente ficcional ou somente uma figura ideal é de todo implausível. Isto significaria que o autor de João capítulo 21, versículos 20 a 23, estava enganado ou estava enganando, porque ele fala do pesar da comunidade por causa da morte do discípulo amado. O discípulo foi idealizado naturalmente, mas a meu ver, o fato de ter ele sido uma pessoa histórica e companheiro de Jesus torna-se cada vez mais óbvio nos novos enfoques da eclesiologia joanina. Mais tarde, na história da comunidade, quando os cristãos joaninos eram claramente distintos dos grupos de cristãos que se associavam com as memórias dos 12, por exemplo, com a memória de Pedro, a afirmação de que eles possuíam o testemunho do discípulo amado possibilitava aos cristãos joaninos defender seus pontos de vista peculiares em cristologia e eclesiologia. A sublimidade, entre aspas, do discípulo amado em relação a Simão Pedro no quarto evangelho ilustra isso. Mas tal descrição teria sido contraproducente se o discípulo amado fosse puramente um símbolo da imaginação, ou se ele nunca tivesse estado com Jesus, porque a autodefesa da comunidade teria sucumbido sob tais circunstâncias. Realmente, se introduzirmos na discussão a primeira epístola de João, o apelo desse autor à tradição testemunhal é uma necessidade para corrigir abusos dentro da comunidade e refutar aqueles que indiscriminadamente apelam para o espírito. O autor da epístola não foi ele próprio uma testemunha, mas sua comunidade tem consciência de suas raízes na tradição testemunhal. Uma consciência que apoia a tese de que o discípulo amado fazia parte do séquito de Jesus. D. Moody Smith percebeu isto muito bem. Abre aspas. Se a comunidade joanina que produziu o Evangelho se viu a si mesma em continuidade tradicional com Jesus, podemos perceber no nós dos prólogos, não só do Evangelho como também da Epístola, não é testemunha ocular apostólica em si, mas uma comunidade que, apesar disso, entendeu que era herdeira de uma tradição baseada em alguma testemunha histórica de Jesus. Fecha aspas. Diria ainda que o quadro joanino se tornaria mais compreensível se o discípulo amado, como alguns dos discípulos de João, tivesse sido discípulo de João Batista. Talvez até o discípulo não identificado, do capítulo 1, versículos 35 a 40, passagem que menciona 2 discípulos e só identifica um deles como André. Assim, o discípulo amado teria tido antecedentes semelhantes aos de alguns dos destacados membros dos 12, considerando mesmo que a comunidade joanina, na primeira fase de sua existência, constava de judeus cristãos, que estavam imbuídos das perspectivas messiânicas que distinguiram os começos das comunidades que se originariam dos 12. A identificação proposta do discípulo amado com o discípulo de capítulo 1, versículos 35 a 40, tem sido muitas vezes debatida e rejeitada com base em que, em outra parte, quando o quarto evangelho está falando do herói da comunidade, identifica-o claramente com o discípulo que Jesus amava, e não se encontra esta elucidação no capítulo 1, versículos 35 a 40. A objeção perde sua força se temos em mente que o discípulo não identificado do capítulo 1 não era ainda o discípulo amado, porque no começo da história do Evangelho ele não tinha ainda entendido Jesus plenamente. Revolução cristológica queria interpor uma longa distância entre ele e os outros discípulos identificados do capítulo 1 e o aproximaria de maneira única de Jesus. De acordo com a teoria de que o Evangelho nos faz entender o crescimento eclesiológico joanino, julgo que não é acidental que o discípulo amado só apareça com este nome na hora quando Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Isto não quer dizer que este discípulo não estivesse presente durante o ministério, mas que ele contemplou sua identidade num contexto cristológico. Durante sua vida, quer no período do ministério de Jesus, quer no período pós-ressurreição,
o discípulo amado experimentou o mesmo crescimento em percepção cristológica que a comunidade joanina. E foi este crescimento que tornou possível à comunidade identificá-lo como aquele que Jesus amava de maneira particular. Entre parênteses, estou inclinado a mudar de opinião, como R. Schnakenburg também o fez, abandonando a posição que tomei no primeiro volume de meu comentário AB, em que identificava o discípulo amado com um dos 12, isto é, com João, filho de Zebedeu. Insistia, então, na combinação de prova externa e interna que tornava esta hipótese uma das mais fortes. E reconheço agora que a evidência externa e interna provavelmente não podem ser harmonizadas. Contrapondo o discípulo amado a Pedro, o quarto evangelho dá a impressão de que ele era um estranho ao grupo dos discípulos que eram sumamente conhecidos, grupo esse que teria incluído João, filho de Zebedeu, a julgar de Atos. A evidência externa, final do século II, que identifica o discípulo amado com João, é um passo posterior numa direção, já visível no próprio Novo Testamento, isto é, numa tendência de simplificar as origens cristãs, pela redução a 12 apóstolos. Kuhlmann, então, pode ter razão com a sua teoria, amplamente aceita, de que não podemos saber o nome do discípulo amado, embora possamos suspeitá-lo. Abre aspas. Ele é um antigo discípulo de João Batista. Começou a seguir a Jesus na Judéia, quando o próprio Jesus estava bem próximo do Batista. Participou da vida de seu mestre durante a sua última estada em Jerusalém. Era conhecido do sumo sacerdote. Sua ligação com Jesus foi diferente da de Pedro, o representante dos 12. Fecha aspas. Admissão de um grupo e uma cristologia mais alta. Nos capítulos 2º e 3º de João, enfatiza-se a necessidade de entender Jesus mais profundamente do que autorizaria a aparência superficial de suas ações. Por outro lado, o material destes capítulos tem considerável semelhança com o material sinóptico. A mudança da água em vinho não é um tipo diferente de milagre de multiplicação dos pães, e o diálogo da intervenção da mãe de Jesus parece com a atitude de Jesus em Lucas e em Marcos. Lucas seria capítulo 2º, versículos 48 e 49, e em Marcos capítulo 3º, versículos 31 e 35, a 35. A purificação do templo e as palavras sobre sua futura destruição são encontradas na tradição sinóptica. O aparecimento do homem de posição Nicodemos, que é favoravelmente inclinado a Jesus como rabi, e a questão da entrada do reino assemelham-se com a história do homem de posição em Lucas, que diz a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? A ideia de que os discípulos de João Batista não entenderam Jesus tem uma semelhança temática com a cena narrada em Lucas, em que João Batista manda discípulos a Jesus para perguntar se ele é aquele que deve vir ou eles deveriam esperar por outro. Naturalmente, a pregação nas cenas joaninas é diferente, mas os capítulos 2º e 3º não nos dizem muito de novo a respeito das origens da comunidade joanina. É verdade que há um encontro pouco amistoso entre Jesus e as autoridades do templo, mas a hostilidade não é maior do que nos evangelhos sinópticos. O que é significativo é que a purificação do templo, que para os sinópticos representa o ponto alto do conflito no final do ministério, João a coloca no começo, e a hostilidade apenas começa. Quanto aos títulos de Jesus do capítulo 1, parece que João começa onde os outros terminam, de modo que todo o corpo do Evangelho, depois dos capítulos iniciais, nos dará a autobiografia da comunidade quando ela começa a ser diferente. Por outro lado, apesar das indicações de desconfiança do capítulo 2º, versículo 24, e 3º, versículo 10º, não há nada que revele um conflito severo entre a comunidade joanina primitiva e os judeus.
É no capítulo 4 que João novamente se afasta consideravelmente daquilo que conhecemos do ministério de Jesus nos evangelhos sinópticos. Pois no capítulo 4, versículo 4 a 42, Jesus passa pela Samaria e conquista toda uma aldeia de samaritanos para a fé de que ele é o Salvador do mundo. Em Mateus, Jesus proíbe a seus discípulos até entrarem numa aldeia samaritana. Em Lucas, apesar de suas referências favoráveis a samaritanos, os samaritanos mostram-se muito hostis a Jesus. De acordo com Atos, somente alguns anos depois da ressurreição é que o cristianismo foi levado a Samaria pelo pregador helenista, Filipe. Assim, existe uma razão muito forte para se duvidar de que, historicamente, durante seu ministério, Jesus tenha convertido muitos samaritanos à sua doutrina, e o aparecimento dessa narração em João, como a narração do capítulo 8 dos Atos, pode muito bem refletir a história pós-ressurreição do movimento cristão. A. Descrição do segundo grupo dos cristãos joaninos. Como veremos no apêndice 1, na reconstituição da história joanina, Martim não fornece nenhuma explicação real de uma cristologia mais elevada no período médio do desenvolvimento pré-evangélico. Richter, por sua vez, supõe um conflito entre os cristãos joaninos primitivos de seu grupo primeiro e os cristólogos mais elevados de seu grupo segundo. Não me satisfaço com nenhum destes enfoques, e penso que o capítulo 4 pode ajudar-nos neste problema. Imediatamente depois deste capítulo, temos o quadro de uma cristologia muito elevada e de um conflito agudo com os judeus que acusam que Jesus está sendo deificado. Já com referência à obra anterior de Martin, D. Moody Smith observou, abre aspas, essa extensão de sua tese sugere conexões através de uma espécie de cristianismo judaico com formas menos ortodoxas de vida e pensamentos judaicos. Fecha aspas. Seguindo esta sugestão, penso que se podem encontrar provas no próprio Evangelho da entrada no cristianismo joanino de outro grupo que catalisou as evoluções cristológicas. Os discípulos de João Batista, do capítulo 1, versículos 35 a 51, constituem os principais seguidores de Jesus até o capítulo 4, versículo 4 até o 42. Quando se converte um grande grupo de samaritanos. Este segundo grupo de crentes não foi convertido pelo primeiro, e seu conceito de Jesus, como o Salvador do mundo, difere das expectativas gerais do Antigo Testamento mencionadas no capítulo 1. O fato de Jesus reconciliar seus discípulos do capítulo 1 com os convertidos samaritanos do capítulo 4 significa que Richter não tem razão em ver uma aguda hostilidade entre os dois grupos joaninos. Antes, a aceitação do segundo grupo pela maioria do primeiro grupo é provavelmente o que atraiu sobre toda a comunidade joanina a suspeita e a hostilidade dos chefes das sinagogas. Depois da conversão dos samaritanos no capítulo 4, o Evangelho enfatiza a rejeição de Jesus por parte dos judeus. O Jesus joanino, que experimentou a hostilização sofrida historicamente pela comunidade joanina, diz que ele veio de Deus, e imediatamente é desafiado pelos judeus que exclamam: "Não dizíamos com razão que és samaritano?" Isto sugere que a comunidade joanina era considerada pelos judeus como tendo elementos samaritanos. Implica isto que o segundo grupo que entrou na história joanina constava somente de samaritanos? Julgo que há indicações de que a situação era mais complexa. Quando os samaritanos estavam sendo convertidos por Jesus, não por seus primeiros discípulos, ele afirmava claramente sua identidade judaica. A salvação vem dos judeus. Ele rejeita deliberadamente um princípio distintivo da teologia samaritana, negando que Deus deva ser adorado em Garizim. Ao mesmo tempo, assume uma atitude peculiar diante do culto judaico, predizendo que Deus também não será adorado em Jerusalém.
Isto constitui outra diferença do que conhecemos do cristianismo proclamado pelos 12 e talvez pelos primeiros cristãos joaninos, pois os Atos associam os apóstolos com a frequência ao templo. Aceitando estas indicações, pode-se pressupor que o segundo grupo da história joanina constava de judeus com opinião formada contra o templo, que converteram os samaritanos e assimilaram alguns elementos do pensamento samaritano, inclusive uma cristologia que não era centralizada no Messias davídico. Diversas tendências da exegese joanina moderna reforçam esta tese. Wayne Mix, entre outros, descobriu em João traços semelhantes ao pensamento samaritano e argumenta que a Igreja joanina incorporou membros, judeus e samaritanos, que tinham uma elevada piedade mosaica. Kuhlman defendeu uma ligação muito íntima, quando não uma identidade completa, entre os que convertem a Samaria em João e os helenistas descritos nos capítulos 6 a 8 dos Atos. Aqueles helenistas de Jerusalém, isto é, judeus que falavam somente grego e se distinguiam dos hebreus ou judeus que falavam hebraico e aramaico, falavam severamente contra o templo, e quando foram expulsos de Jerusalém, pregaram Cristo aos samaritanos. Muitos de nós não nos arriscaríamos a fazer esta identificação tão facilmente como fez Kuhlman, mas a evidência de Atos mostra que não é de todo implausível pressupor o grupo que reconstituí, entrando na comunidade joanina e servindo como catalisador no rompimento com a sinagoga. A insistência dos Atos que os líderes judaicos de Jerusalém eram particularmente hostis aos helenistas, enquanto toleravam os apóstolos, corresponde muito bem à minha reconstituição. Inevitavelmente, a combinação de uma cristologia diferente, a oposição ao culto do templo e os elementos samaritanos característicos ao segundo grupo que entrou no forte da corrente do cristianismo joanino, teriam tornado os joaninos crentes em Jesus particularmente odiosos aos mais tradicionais judeus. É improvável, a meu ver, que a parte principal dos cristãos joaninos tivesse contato permanente com Samaria ou vivesse aí. Os convertidos da Samaria nunca são mencionados depois do capítulo 4, e Jesus nunca volta a Samaria. Entretanto, os integrantes dos dois grupos, os quais pressupus até agora, judeus de expectativas messiânicas bastante padronizadas, inclusive os discípulos de João Batista, mas judeus de opinião formada contra o templo, que tinham convertido samaritanos, certamente indicam a área da Palestina como a terra natal original do movimento joanino. Pode alguém ser mais preciso? Alguns comentaristas estudaram o contraste entre a Galileia e a Judeia no quarto evangelho e afirmaram que a Galileia é a terra da fé em Jesus, enquanto a Judeia é a terra da descrença. Muitas vezes, o testemunho de Jesus de que o profeta não é honrado em sua própria pátria é tomado com referência à Judeia e não à Galileia, interpretação que julgo tem pouco a recomendá-la. O fato de que na Galileia o funcionário real e todos os de sua família creram em Jesus não é realmente mais significativo do que o fato de que em Jerusalém o cego acreditou nele. Somente no capítulo 6 há uma longa cena na Galileia, e certamente as multidões da Galileia não demonstram nenhuma fé. Com efeito, eles são descritos com a mesma linguagem usada quando se trata de descrentes na Judeia, isto é, como os judeus que murmuram contra Jesus. K. Matsunaga diagnosticou a situação da seguinte maneira, abre aspas, na congregação do evangelista, que é primariamente uma comunidade judaico-cristã, há alguns galileus convertidos, tal como samaritanos convertidos, que aceitaram o querigma da igreja de João e creram em Jesus Cristo. Ora, perto da igreja do evangelista, há uma certa comunidade cristã galileia, assim como uma comunidade cristã samaritana. Fecha aspas.
concordaria com a primeira sentença, embora insista em que a conversão dos galileus nunca alcança a atenção dada em João à conversão dos samaritanos. Entretanto, tenho dúvidas de que tenhamos provas da segunda sentença. B. Conflito resultante com os judeus. Desejo agora voltar-me mais detalhadamente para o conflito com os judeus. Esse os judeus, caros ouvintes, está sempre entre aspas, que domina a fase pré-evangélica da existência da comunidade joanina e que se torna um motivo de peso no Evangelho depois do capítulo 4 e da conversão dos samaritanos. Sugeri que a presença do novo grupo, judeus contrários ao templo e seus convertidos samaritanos, teria tornado a comunidade joanina suspeita perante as autoridades da sinagoga judaica. É fascinante especular se o estilo hostil joanino de falar dos judeus não pode ter sido adquirido dos samaritanos, em cujos lábios, como não-judeus, teria sido muito natural. A maior parte dos leitores gentios de hoje não notam a singularidade de João, tendo Jesus e os judeus em volta de si, referindo-se a outros judeus simplesmente como os judeus, esses entre aspas. Para o leitor gentio, os judeus constituem um grupo étnico diferente e outra religião, e muitas vezes eles pensam em Jesus mais como cristão do que como judeu. O fato de descrever os pais do cego de Jerusalém como com medo dos judeus é tão estranho como dizer que um americano que mora em Washington, D.C. está com medo dos americanos. Somente um não-americano falaria assim dos americanos. O que aconteceu no quarto evangelho é que o vocabulário do tempo do evangelista foi transposto para o tempo do ministério de Jesus. Os cristãos joaninos foram expulsos das sinagogas e lhes disseram que não podiam mais adorar a Deus com os outros judeus, e assim eles não mais se consideraram judeus, apesar do fato de muitos deles serem de ascendência judaica. O Jesus que falava dos judeus e do que está escrito na lei deles, está falando a linguagem do cristão joanino, para o qual a lei não é mais sua, mas sim a marca distintiva de outra religião. Na evolução do termo, é proveitoso notar que João pode referir-se indistintamente aos judeus e aos sumos sacerdotes e fariseus, e que João fala dos judeus, onde os evangelhos sinópticos falam do sinédrio. Mas esta permutabilidade não deve ser interpretada benevolamente, como de fato o é por aqueles que pretendem retirar o termo os judeus do quarto evangelho, substituindo-o por autoridades judaicas. João emprega deliberadamente o mesmo termo para as autoridades judaicas do tempo de Jesus e para os habitantes hostis da sinagoga do seu próprio tempo. Durante a vida de Jesus, os sumos sacerdotes e alguns dos escribas no sinédrio eram hostis a Jesus e tiveram parte na sua morte. Eu julgaria isto o mais fundamental da história. Os que expulsaram os cristãos joaninos e os que os estão matando são considerados como herdeiros do grupo anterior. Assim, nos dois planos em que o evangelho deve ser lido, o termo os judeus se refere a ambos. Seria inacreditável que um cristão do século XX participasse do ponto de vista joanino ou justificasse de que os judeus são filhos do diabo, afirmação que é posta nos lábios de Jesus. Mas não posso ver como ajuda às relações contemporâneas judaico-cristãs disfarçar o fato de que já existiu um dia tal atitude. E, infelizmente, pode-se presumir que as autoridades da sinagoga que se consideravam como discípulas de Moisés e aos cristãos como discípulos daquele indivíduo não falavam mais delicadamente do que a comunidade joanina. O que é que vamos fazer com a acusação joanina de que os judeus estavam matando cristãos como um serviço prestado a Deus? Marte pensa que alguns cristãos joaninos
foram executados pelas autoridades das sinagogas locais. Sabemos com certeza que no primeiro século cristãos foram mortos pelos judeus. Estevão, Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, o irmão do Senhor. A Mishnah Sanhedrin 9,6 reconhece certos casos em que fanáticos podem matar gente por ofensas religiosas. Entretanto, julgo que a situação pode ter sido mais complexa, especialmente quando matar tem ligação em João com a expulsão das sinagogas. No século II, Justino, que nascera na Palestina, acusa seus adversários judeus. Vós matastes Cristo, e não vos arrependeis, mas vós nos odiais e nos matais também, sempre que tendes autoridade. Agora sabemos que no século II, a morte, entre aspas, de cristãos infligida por judeus era, na maior parte das vezes, não uma ação direta, mas através de uma denúncia aos romanos. O judaísmo era uma religião tolerada, e, em princípio, os judeus não eram forçados a tomar parte em atos públicos de culto. Enquanto os cristãos eram considerados judeus, não havia nenhuma razão legal específica para que os romanos os matassem. Mas uma vez que as sinagogas os expulsavam, tornava-se claro que eles não eram mais judeus, e sua não adesão aos costumes pagãos e deixar de participar do culto ao imperador criavam-lhes problemas legais. Os cristãos do século II acusavam os judeus de os entregarem traiçoeiramente aos inquisidores romanos. O martírio de Policarpo, que pode ser ouvido aqui no canal, diz que os judeus eram extremamente fanáticos, como é seu costume, em preparar material para queimar os santos. Cremação que foi levada a efeito por um procônsul romano no ano 155 d.C., aproximadamente. Participação indireta em execuções através de expulsão das sinagogas pode ter constituído parte dos antecedentes para as acusações de João contra os judeus. Gastei algum tempo tratando desta luta, porque somente compreendendo a sua agudeza entenderemos os sobretons antagônicos da cristologia joanina. A batalha entre a sinagoga e a comunidade joanina era, no fim das contas, uma batalha sobre cristologia. C. A cristologia mais alta. Para entrarmos numa discussão mais pormenorizada sobre a cristologia peculiar joanina, quero lembrar ao leitor que falei da entrada de um grupo de judeus contrários ao templo e de seus convertidos samaritanos como um catalisador para a cristologia mais elevada. O termo catalisador foi escolhido de propósito, porque João revela entre os samaritanos uma cristologia diferente da cristologia articulada pelos primeiros seguidores de Jesus, no capítulo 1, versículos 35 a 51. Já mencionei o título de Salvador do Mundo, no capítulo 4, versículo 42. Deve-se dar mais atenção à afirmação de Jesus de que ele era o Messias, em resposta à afirmação da samaritana de que o Messias estava por vir. Para João, Messias ou Cristo, um ungido, não é um termo com um único significado. Já salientei que quando ele é aplicado a Jesus por André em João, ele não compreende devidamente a sua identidade. Tampouco o termo é empregado com a devida compreensão por Marta, no capítulo 11, versículo 27, porque realmente ela não o entendeu. Mas João escreve seu evangelho para que os leitores possam crer que Jesus é o Cristo. E assim o termo pode ser uma descrição adequada de Jesus. Aparentemente, ele é verdadeiro, mas inadequado se Jesus é considerado o rei ungido da linhagem de Davi, que é a significação mais comum de Messias. Ele torna-se adequado quando inclui a noção de que ele é o que desceu de Deus para revelá-lo aos homens. Qual destes sentidos tem o termo Messias no capítulo 4, versículos 25 e 26? Se é que tem um deles.
É muito improvável que um samaritano crente aclamasse Jesus como Messias, no sentido davídico, pois toda a teologia samaritana era orientada contra as pretensões da dinastia davídica e de Jerusalém, a cidade de Davi. De fato, o termo Messias é consenso geral, não aparece em escrito samaritano antes do século XVI. Com efeito, os samaritanos esperavam um Tareb, aquele que volta, o restaurador, um mestre e um revelador. E pode ter sido neste sentido que os samaritanos aceitaram Jesus como Messias. Note-se que a samaritana diz no capítulo 4, versículo 25: sei que o Messias, que se chama Cristo, está para vir. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Muito forte também na teologia samaritana era a ênfase em Moisés, de tal modo que às vezes o Tareb era visto como a figura de um Moisés que tinha voltado. Pensava-se que Moisés tinha visto Deus e depois desceria para revelar ao povo o que Deus tinha dito. Se Jesus foi interpretado segundo esta maneira de ver, então a pregação joanina teria aurido de tal Moisés material que depois corrigiria. Não foi Moisés, mas Jesus que viu Deus e depois desceu à terra para falar do que vira. Assim, o termo catalisador, aplicado aos recém-vindos à comunidade joanina, implica que eles trouxeram consigo categorias para interpretar Jesus, as quais lançaram a comunidade joanina numa teologia de descida de cima e de pré-existência. De qualquer modo, é uma cristologia elevada, única, que aparece nas páginas do quarto evangelho, refletindo o tipo de fé em Jesus que veio a ser aceita no cristianismo joanino. A palavra com P maiúsculo que existia na presença de Deus antes da criação tornou-se carne em Jesus. Vindo ao mundo uma luz, ele pôde revelar Deus, porque ele é o único que desceu do céu e viu a face de Deus e ouviu a sua voz. Ele é um com o Pai, de modo que vê-lo é ver o Pai. Na verdade, ele pode falar como o divino, eu sou. A cristologia joanina é muito familiar aos cristãos tradicionais, porque ela se tornou a cristologia dominante da Igreja. E por isso é surpreendente pensar que este retrato de Jesus seja tão estranho aos evangelhos sinópticos. Com justiça, a cristologia joanina pode ser chamada a mais elevada do Novo Testamento. Um parágrafo parentético pode demonstrar isto. Às vezes, erroneamente, a meu ver, afirma-se que Paulo proclamou a mesma espécie de cristologia da pré-existência que João. Notemos os seguintes pontos. A. As passagens sobre a pré-existência mais frequentemente citados nos escritos paulinos são 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, e Colossenses, capítulo 1, versículos 15 e 16. Embora 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, afirme que todas as coisas são por Jesus, o texto não é realmente claro sobre a sua pré-existência pessoal. O hino em Filipenses é mais claramente pessoal em sua referência a Jesus. Mas muitos estudiosos hoje duvidam de que ele tinha a condição divina e assumiu a condição de servo, se refiram à encarnação. Estas passagens podem significar que, diferentemente de Adão, o qual também era feito à imagem de Deus, Jesus não se revoltou com o fato de ser servo. Neste caso, todo o hino se referiria à vida terrena de Jesus. A Epístola aos Colossenses apresenta a margem mais ampla para uma leitura sobre a pré-existência, porém muitos estudiosos pensam que a Epístola é pós-paulina. B. A passagem de Colossenses fala do Filho de Jesus como o primogênito de toda criatura. A designação paralela em Colossenses capítulo 1, versículo 18, o primogênito dos mortos,
significa que Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado dos mortos. É possível, então, que Colossenses capítulo 1, versículo 15, signifique que Jesus foi o primeiro a ser criado, de modo que não há nada nos escritos paulinos que corresponda a João capítulo 1, versículos 1 e 2, sobre a pré-existência do Verbo divino antes de toda a criação. C. As passagens paulinas em Filipenses e Colossenses estão em forma ínica, em parte modeladas pelos hinos sobre a sabedoria divina, que também foi criada no começo da obra de Deus. O retrato da sabedoria era uma personificação imaginosa, e não está claro como Paulo e seus discípulos relacionaram esta linguagem ínica ao Jesus terreno durante seu ministério. É João que cruza a ponte do gênero ínico com seu modelo da sabedoria, o prólogo, para o gênero evangélico que descreve as palavras e os atos de Jesus. O Jesus joanino, durante o seu ministério, diz: antes que Abraão nascesse, eu sou. É o Jesus terreno que fala da glória que ele tinha com Deus antes que o mundo existisse. Com efeito, somente em João é o termo Deus aplicado a todas as fases da carreira do Verbo. O Verbo pré-existente, o Verbo encarnado e Jesus ressuscitado. Tal comparação pode explicar por que a luta com os judeus sobre blasfêmia era tão aguda na história joanina. Atos indica que as autoridades judaicas mostravam com relutância certa tolerância com seus irmãos judeus que proclamavam que Jesus era o Messias ressuscitado dos mortos, contanto que eles não atacassem o templo como faziam os helenistas. Mas João, capítulo 5, versículo 18, mostra que eles não queriam tolerar a pretensão cristã que apresentava Jesus como igual a Deus. Afinal de contas, era uma característica de Lúcifer fazer-se igual ao Altíssimo. O Shemonés Ré dirigia-se a Deus, abre aspas. Vós sustentais os vivos e ressuscitais os mortos. Vós trazeis os mortos de novo à vida. Fecha aspas. Mas os cristãos joaninos estavam atribuindo precisamente este poder a Jesus. Aos olhos dos judeus, os cristãos joaninos estavam proclamando um segundo Deus, e assim violando um princípio básico da identidade israelita. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não é de admirar, então, que as autoridades judaicas pensassem que tais pessoas deveriam ser expulsas das sinagogas e até exterminadas por causa da sua blasfêmia. Para os cristãos joaninos, as palavras dirigidas a Jesus tinham este sentido: não te lapidamos por causa de uma boa obra, mas por blasfêmia, porque, sendo apenas homem, tu te fazes Deus. Tal perseguição tornaria a comunidade joanina ainda mais inflexível em insistir na condição divina de Jesus. No seu hino comunitário, eles cantam: o Verbo era Deus. E na sua confissão de fé, eles aclamam Jesus como meu Senhor e meu Deus. D. Corolário da teologia joanina. Tendo de fazer uma escolha entre Jesus e o judaísmo, e tendo preferido a glória de Deus à glória dos homens, os cristãos joaninos tiravam da sua opção corolários importantes sobre o judaísmo, que tinham abandonado. Na pregação cristã primitiva, a ideia de uma nova aliança tinha significado uma aliança renovada entre Deus e seu povo judaico através de Jesus e nele, não significando uma substituição total do velho pelo novo. Afinal de contas, Jesus não dissera: não tomeis os caminhos dos gentios, não entreis em cidades de samaritanos, dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 6. Os Atos dos Apóstolos nos mostram que só depois de anos é que começaram as missões entre os samaritanos e gentios. E então, por parte dos helenistas.
e não pelos 12. Na pregação de Paulo aos gentios, sua finalidade última era a esperança de provocar ciúmes nos judeus e salvar alguns deles. Afinal de contas, os gentios eram apenas ramos selvagens enxertados na oliveira de Israel. Mas esta atitude tinha desaparecido no cristianismo joanino, e o tema da substituição tinha sido posto em evidência. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, e assim ele formou novos seus, constituídos daqueles que creram nele. Os judeus não são os filhos de Deus, mas do diabo. Tendo recusado a crer em Jesus, o seu pecado permanece, e eles morrerão em seus pecados. O verdadeiro Israel consta daqueles que recebem a revelação de Jesus, e por isso Jesus é o Rei de Israel. Os judeus tinham sido o povo de Deus por nascimento, mas o que nasce da carne não pode herdar o reino de Deus. Ter nascido do alto pela fé em Jesus faz uma pessoa filho de Deus. Nicodemos pode ser chefe dos judeus, lembremos, esse judeus sempre entre aspas. Mas como ele não entende que o nascimento do alto substitui o nascimento da carne, não pode ser mestre em Israel. Vemos a realização deste tema de substituição na atitude joanina diante do culto judaico, do qual agora os cristãos estão separados. E aqui novamente os judeus contrários ao templo e seus convertidos samaritanos, que entraram na comunidade joanina, devem ter servido de catalisadores. As sagradas instituições do culto do judaísmo são consideradas como tendo perdido sua significação para aqueles que acreditam em Jesus. Na grande cena da aliança do Sinai, a glória de Deus encheu o tabernáculo. Mas agora o Verbo de Deus habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. As duas virtudes eminentes do Deus da aliança. Seu Hesed, amor misericordioso mostrado em Deus ter escolhido um povo indigno, e seu Emet, real fidelidade à sua escolha, estão agora encarnados em Cristo, cheio de graça e verdade. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo. O templo de Jerusalém pode ter sido destruído, mas foi substituído pelo corpo de Jesus, que é o verdadeiro templo. Chegou a hora em que Deus não é mais adorado em Jerusalém, mas no Espírito e na verdade que nos vieram através de Jesus. As festas tradicionais, o sábado, a Páscoa, os tabernáculos, a dedicação, Hanukkah, não são mais festas para os que creem em Jesus, mas festas dos judeus. No esboço dos capítulos 5º a 10º, dados no meu comentário AB, mostrei como João fez que Jesus aparecesse em cada uma destas ocasiões e dissesse alguma coisa. Mostrasse que a festa tinha perdido seu significado na sua presença. Por exemplo, sendo o sábado o dia do descanso, Jesus, como Deus, trabalha no sábado. Se é costume orar pedindo chuva durante a festa dos tabernáculos, se alguém tem sede, vá agora a Jesus, porque de dentro dele jorrarão rios de água viva. Se a festa da dedicação celebra a consagração de um altar do templo, Jesus é agora aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo. Verdadeiramente, o cristianismo joanino se tornou uma nova religião separada do judaísmo. Uma religião que, em autodefesa, afirma de si que é mais rica do que pobre, porque o que ela ganhou é maior do que o que ela perdeu. Por outro lado, a rejeição do culto e das festas pelos cristãos joaninos depois que foram expulsos das sinagogas serviu para dar aos judeus a certeza de que eles tinham feito muito bem em exterminar tais pessoas. A necessidade de enfatizar o que tinham ganho pode significar o desenvolvimento de um forte senso joanino de escatologia realizada. A escatologia envolve a expectação dos últimos tempos,
E todos os cristãos estavam de certo modo convencidos de que os últimos tempos tinham chegado, porque Jesus tinha proclamado que o reino de Deus estava próximo. Entretanto, reconhecia-se também que o juízo final, a última paz e as últimas bênçãos, o triunfo sobre os inimigos de Deus, não se tinha realizado com a ressurreição de Jesus. E assim, na fase primitiva da pregação, havia uma forte escatologia final. Jesus viria pela segunda vez, e então realizaria estas coisas, como tinha sido predito na lei e nos profetas. Mas, no tempo em que o quarto evangelho foi escrito, dominava no pensamento joanino um senso de escatologia realizada. Muito desta escatologia, que era esperada na segunda vinda, já estava realizado. Uma vez mais, esta mudança pode refletir o impacto da cristologia joanina. Outros cristãos pensavam em Jesus como em alguém que caminhou por esta terra e depois foi levado para Deus. No final dos tempos, ele desceria de Deus como Filho do Homem para julgar e recompensar os que mostraram fé nele. Mas na interpretação única de João do Filho do Homem, durante seu ministério terrestre, Jesus já tinha descido de Deus para servir de juiz. Deus enviou seu Filho ao mundo, e quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Para os evangelhos sinópticos, a vida eterna é um dom que se recebe no juízo final ou no mundo futuro. Mas para João, é uma possibilidade presente. Quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Obviamente, esta teologia seria tranquilizadora em face da perseguição e da execução por parte dos judeus. O Jesus joanino prometeu: quem vive e crê em mim jamais morrerá. Para Lucas, a filiação divina é uma recompensa na vida futura. Para João, o dom de ser filho de Deus é concedido aqui e agora. O cristão joanino não pensava que se precisa esperar até a segunda vinda para ver Deus. Todo aquele que viu Jesus viu o Pai, como Jesus disse: desde agora o conheceis e o vistes. Os crentes joaninos, por isso, não ficavam órfãos quando eram expulsos das sinagogas, porque seguiam um Jesus que lhes tinha dito: não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Eu não vos deixarei órfãos. E continuidade com a fase anterior. Um leitor perspicaz poderá estar perguntando a si mesmo se, enfatizando a unicidade da cristologia joanina e seus corolários, eu não estou contradizendo minha afirmação anterior, isto é, que havia continuidade no pensamento joanino desde as suas primeiras fases, e que as evoluções catalisadas pela presença de um segundo grupo dentro da comunidade não constituíam um rompimento violento. Insistiria ainda neste ponto, e o usaria para explicar uma das grandes anomalias do quarto evangelho, isto é, que as visões novas são colocadas ao lado das visões antigas. A cristologia elevada ao lado da baixa cristologia, a escatologia realizada perto da escatologia final, o individualismo ao lado da ênfase na comunidade, uma compreensão sacramental da realidade num evangelho que mostra relativamente pequeno interesse pela instituição dos sacramentos individuais, etc. Muitos estudiosos consideraram estes elementos como contraditórios e procuraram tornar o pensamento do evangelista uniforme, atribuindo todas as passagens sobre o outro lado de um determinado tópico a outro escritor. É uma falha reconhecer que o evangelista, o principal escritor joanino, pensava sinteticamente e não dialeticamente, e que no pensamento joanino os novos enfoques reinterpretavam os antigos. Esta observação continua verdadeira.
mesmo pressupondo-se a dependência do evangelista de fontes escritas completas. Moody Smith resumiu bem a situação, abre aspas. À medida que o Evangelho de João mostra a evidência da redação e tradição, temos mais que razão de suspeitar que ele é o produto de uma igreja distintamente joanina, que desempenhava um papel contributivo no seu começo e no seu desenvolvimento. Com toda a probabilidade, ocorre a redação de um documento numa comunidade quando esse documento já é valorizado e considerado como imperioso. Considerando outra evidência para a origem do quarto evangelho numa comunidade de tradição joanina, é natural ver nas últimas redações a influência contínua da comunidade. Fecha aspas. A.C. Sandberg escreveu diversos artigos mostrando a presença em João de passagens colocadas lado a lado, umas que afirmavam que Jesus é igual a Deus, outras que descrevem Jesus como subordinado a Deus. No capítulo 5, versículo 19 e 30, por exemplo, lemos que o Filho não pode nada por si mesmo, enquanto no capítulo 5, versículo 26, Sundberg vê a autoexistência autônoma do Pai estendida ao Filho. Um contraste clássico é entre o capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um, e capítulo 14, versículo 28, o Pai é maior do que eu. É a permanência de afirmações cristológicas inferiores que mostra que a comunidade joanina não fez um Deus rival de Jesus, mas também mostra que a cristologia de João ainda fica a uma considerável distância da cristologia de Niceia, na qual o Pai não é maior que o Filho. Outra indicação da espécie de continuidade que vimos discutindo é a maneira como João preservou a terminologia de uma cristologia mais antiga e inferior, dando-lhe novo sentido. R.H. Fuller ressalta que o motivo de o Filho de Deus ter sido enviado pertencia originalmente à cristologia profética, que via Jesus, o profeta dos últimos tempos, na linhagem dos primeiros profetas. Achamos isto na parábola dos vinhateiros, em que, depois de ter mandado seus servos, o dono da vinha envia o filho amado. João conserva esta linguagem de enviar, mas agora é enviar um filho pré-existente ao mundo. F. Hahn aduz ainda outro exemplo. Ele afirma que, ao descrever Jesus como a fonte da água viva, João está reelaborando uma metáfora apocalíptica judaico-cristã comum à luz da sua própria cristologia. Do mesmo modo, João não rejeita as cenas de uma cristologia inferior, mas reinterpreta-as. Na metáfora sinóptica anterior, revelou-se no batismo de Jesus que ele era filho de Deus, e isto foi simbolizado pela descida do Espírito Santo sobre ele. João obviou a necessidade desta revelação no prólogo, que nos fala de Jesus como filho unigênito que está voltado para o seio do Pai. Entretanto, João indiretamente preserva a memória de Jesus sendo batizado com o Espírito Santo por meio de uma citação de João Batista, que combina este conceito com o de pré-existência. O batismo é agora apenas um passo no envio do verbo pré-existente. Encontramos outro exemplo nas aparições de Jesus ressuscitado. Numa cristologia anterior, estas aparições revelavam a vitória de Jesus depois da rejeição e abandono sofridos na crucifixão. João reinterpretou a crucificação de modo que Jesus já está vitorioso sobre a cruz quando ele é elevado. O Jesus crucificado nem foi abandonado pelos que criam nele, nem por seu Pai. Todavia, João não deixa de apresentar as aparições pré-ressurrecionais, embora modifique a sua importância. Assim, apesar das afirmações da cristologia joanina, a comunidade conserva uma imagística e um vocabulário que podem ser aceitos pelos outros cristãos.
Os gentios e uma visão mais universalista. A reconstituição da história da comunidade joanina que traçamos até aqui incluía um grupo originário de cristãos judeus, inclusive de discípulos de João Batista, e um grupo posterior de cristãos judeus, que eram contrários ao templo, com seus convertidos samaritanos. Algumas reconstituições se contentam em parar aqui, mas há sinais claros de um componente gentil entre os que receberam o Evangelho. Por exemplo, o autor se detém para explicar termos como Messias e Rabi, termos que nenhum judeu, mesmo os que falavam somente grego, deixariam de entender. O fato de que tais explicações são claramente parentéticas indica que essa solicitude de compreensibilidade por parte dos não-judeus ocorreu no último período pré-evangélico da vida joanina. Vejo algo do que aconteceu em capítulo 12, versículos 20 a 23, quando a chegada de alguns gregos serve para Jesus como sinal de que seu ministério tinha chegado ao fim. O evangelista então para refletir sobre a rejeição de Jesus por parte dos judeus, que se recusaram a acreditar nestes sinais, e cita Isaías quando diz que Deus lhes cegou os olhos e lhes endureceu o coração. A passagem clássica do Antigo Testamento usada pelos cristãos como explicação do fato de os judeus não terem aceitado Jesus e como uma base racional para se voltar aos gentios. Como João associa este texto à expulsão das sinagogas, podemos supor que foi particularmente quando os cristãos joaninos de origem judia foram rejeitados pelo judaísmo e não se consideraram mais judeus, que eles receberam numerosos gentios na comunidade. Alguns argumentaram que, se entraram gentios na comunidade joanina, devia ter havido no Evangelho alguns sinais de luta contra este fato, como vemos em Atos, em Paulo e em Mateus. Entretanto, sou levado a afirmar que o desenvolvimento da teologia joanina sugere exatamente o contrário. A comunidade joanina dera já um passo significativo fora do judaísmo, aceitando os samaritanos que proclamaram Jesus como o Salvador do mundo, e promovendo a adoração em espírito e verdade, e não no Monte Garizim ou em Jerusalém. A luta com a sinagoga levou os cristãos joaninos a insistir que a entrada no reino não se baseava na descendência humana, nascimento de carne, mas sim em ter sido gerado por Deus, e que os que aceitaram Jesus são os verdadeiros filhos de Deus. Vimos que João reinterpreta Israel para incluir os crentes, de preferência aqueles judeus de nascimento. Numa exegese minuciosa do capítulo 11, versículos 48 a 52, Pancaro mostrou que João pensa que Caifás profetizou certo quando disse que Jesus deveria morrer pelo povo, mas que João corrige Caifás, que identifica o povo com a nação judaica, não somente pela nação, mas pelos filhos de Deus espalhados. Tudo isso deveria ter levado a uma aceitação pacífica e tranquila dos gentios nas fileiras joaninas. Assim, em nenhum estágio da história do pré-evangelho vejo eu com clareza uma aguda luta interna dentro da comunidade joanina. Suas lutas eram com pessoas que estavam fora da comunidade. Isso ajuda a explicar o profundo sentido de nós em contraposição a eles, o que veremos no capítulo seguinte, quando estudarmos as relações joaninas com outros grupos na ocasião em que o Evangelho foi escrito. Explica também o intenso choque e irritação que se notam nas epístolas, quando apareceu finalmente dissensão interna. A abertura para com os gentios envolveu o movimento geográfico da comunidade joanina. Teria sido em todo ou em parte? Muitos estudiosos supuseram este movimento para reconciliar a evidência das origens palestinas com a tradição da composição em Éfeso, na Ásia Menor. Há um vestígio de transplantação em João, onde os judeus querem saber se Jesus está partindo para a diáspora dos gregos para ensinar aos gregos.
Alguns intérpretes leram o genitivo deste versículo como explicativo para a diáspora que consta de gregos, isto é, de judeus que falam grego. Entretanto, por que os judeus de Jerusalém sugerem que Jesus encontraria uma audiência melhor e mais segura entre os judeus que falavam uma outra língua? Uma sugestão mais provável é que ele poderia escapar aos esforços dos judeus para destruí-lo, indo para entre os gentios, considerando o genitivo como genitivo de direção. A diáspora entre os gregos. Esta expressão irônica, que segundo as leis da ironia joanina prediz inconscientemente o que vai acontecer, teria feito de Jesus um judeu da diáspora, vivendo entre os gentios, instruindo-os com sucesso. É também este um retrato da comunidade joanina? Uma abertura para os gentios, com movimento geográfico ou sem ele, e a necessidade de interpretar o pensamento joanino para eles, implicava muito mais do que uma nota explicativa parentética ocasional para esclarecer termos hebraicos ou aramaicos. Teria sido necessário adaptar a linguagem joanina de modo que ela pudesse ter maior atração. Quizar ou Quizar lembra-nos que, apesar de expressões como Filho de Deus e Eu Sou terem uma característica distintiva do Antigo Testamento e intertestamental, o seu emprego em João poderia ser apreciado pelos pagãos gregos. Caso positivo, a existência de paralelos à terminologia joanina e ao seu pensamento em várias passagens da literatura helenística e pagã pode tornar-se muito inteligível. Não é necessário que João tivesse se inspirado em outra literatura, ou vice-versa. Pelo contrário, pode ter havido uma tentativa da parte de João para tornar Jesus inteligível a outra cultura. G. McHugh segue o mesmo caminho quando afirma que João pode ter sido unicamente universalista ao apresentar Jesus numa grande quantidade de vestes simbólicas, procurando fazê-lo atraente para homens e mulheres de todas as classes e tradições e culturas, de modo a fazer entender que Jesus transcende a todas as ideologias. Tal abertura teria levado a comunidade muito longe de suas origens primitivas entre os judeus, incluindo os discípulos de João Batista. Entretanto, na mente joanina, a proclamação aos gentios teria sido uma continuação daquilo que João Batista tinha feito quando ele revelou Jesus a Israel, como Israel era entendido no quarto evangelho.